Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise da noite do Bitcoin e também análise das altcoins que vocês pediram no vídeo da manhã. Muito prazer, eu sou o Lobo Cripto e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise aqui. E como sempre eu começo pelas altcoins que vocês pediram e por último eu deixo o Bitcoin. E a primeira altcoin é a Burger. Burger está sendo negociada agora a 1,145, mercado hoje bem tenso, né? Bem volátil. E eu começo no gráfico diário dela para mostrar aqui a região de suporte, que ela quase chegou perto, né? Temos um suporte aqui embaixo em 0,916. Ela fez uma correção dessa última pernada aqui bem forte, né? Está corrigindo há muito tempo já. Perdeu as médias móveis de 200, 233, que não é um bom sinal, né? Porque no gráfico diário estamos abaixo e aqui reparem, ela já tentou alguns dias voltar para cima e não está conseguindo, sofrendo uma forte rejeição nessa região, tá? Então aqui no gráfico diário, hoje ela está fazendo um padrão até otimista, porque está formando um candle comprador, mas com a ressalva de um grande pavio para cima, né? Isso daqui demonstra que quando ela tenta subir, há uma pressão vendedora muito forte que traz rapidamente o preço dela para baixo. E aqui no gráfico diário nós temos aqui uma linha de tendência de baixa que ela vem seguindo aqui nos últimos dias e praticamente hoje ela está rompendo. Então o que a gente vai precisar observar nos próximos dias é se ela vai respeitar aqui este fundo que fica como suporte já direto, né, em torno de 1,085. Respeitando esse fundo, mesmo que ela fique lateral, ela pode começar a formar um padrão de recuperação, sendo que aqui o candle de ontem, né, ela juntou aqui com o candle de antes de ontem, formou um fundo na região de 1,016. Então aqui é o suporte principal dessa correção toda dela, que foi muito forte, né? Vamos para o gráfico de 1 hora para ver como está o curto prazo. No curto prazo, reparem só, o rompimento foi com grande volume comprador aqui numa hora, rompeu para cima as médias móveis de 200 e 233 e está corrigindo, né? Então aqui nessa correção, ela está obtendo suporte das médias móveis na região que está, de 1,142. E aqui a gente percebe o suporte de curto prazo está na região de 1,127. Enquanto estiver acima daqui, está bom, pois caso perca esse fundo aqui, ela vai vir retestar a linha de rompimento que está muito abaixo, em torno de 1,086, que conforme eu mencionei é o suporte principal lá do gráfico diário, tá? Então, esse padrão aqui a gente espera que a Burger se recupera daqui em diante, né? Fazendo um padrão mais ou menos assim como fez essa correção, vem aqui, forme um pivô para continuar a sua subida. É assim que eu espero esse movimento, pois caso perca, como falei, vai vir retestar essa região aqui de 1086 e aí começa a ficar perigoso. Se ela perder, poderá ter mais queda para os próximos dias. Por fim, o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, reparem só também, né, o grande volume que fez o rompimento, porém a agulhada aqui nas médias móveis no 4 horas, ou seja, região de resistência que ela vai ter que enfrentar quando conseguir voltar aqui em torno de 1,426. Realmente as médias móveis servem como resistência para o movimento, tá? Então da Burger é isso, e vamos para a próxima, que é a DOT. E a DOT eu já vou começar numa hora dela para ver o curto prazo e depois eu avanço para o longo prazo. No curto prazo, DOT novamente veio tocar aqui a região de suporte de 6,90, que já vem por alguns dias tocando e segurando muito bem nessa região. Chega a dar agulhadas para baixo, perder um pouquinho, mas logo ela volta. Então ainda está numa região de suporte aí, padrão para esse movimento aí desde a queda mais forte, né? Então vem se segurando muito bem e está me admirando a DOT, a força que ela está tendo neste momento,
pois com uma queda dessa, do jeito que está o Bitcoin hoje, o mercado bem volátil, a DOT poderia ter derretido muito mais. Então, fico aqui empolgado de ela ter segurado aqui em 6,90. Está abaixo das médias móveis, né, aqui no gráfico de 1 hora. As médias móveis de 200, 233 estão aqui na região de 7,29. Então a gente precisa conseguir romper aqui para voltar para cima, pois a última tentativa dela, ela chegou a romper, deixou a agulhada para cima e logo caiu. Então aqui está a principal resistência da DOT, 7,29 até os topinhos que ela deixou aqui em 7,37. Então ela pode ficar muito bem tocando nessa região aqui de 6,90 e buscando aqui o 7,37. E aí volta a tocar novamente, né? O mercado está bem complicado. Aqui não vejo nenhuma formação de um padrão de reversão mais forte, de poder falar assim, olha, agora vai ter uma pernada de alta boa, mesmo porque está abaixo das médias móveis, e também porque eu vejo como uma consolidação de fundo nessa região. Tá? Então ela já está um bom tempo aqui tocando 6,90, sobe um pouco, toca de novo, então está consolidando um fundo. Agora só não pode perder os 6,90 porque senão fica complicado. Gráfico de 4 horas da DOT. No gráfico de 4 horas temos um padrão aqui, né? Poderemos colocar como um canal de baixa, deixa eu ver aqui se cabe bacana. Dessa forma, ligando os topos aos fundos. Cabe, mas nem tanto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar outro padrão gráfico aqui, ó, que eu acho que se encaixa melhor nessa linha de tendência de baixa. E aqui, ó, praticamente uma cunha, né, que ela está formando. Então, não chega a ser um triângulo, é meio inclinado aqui, ó, se for considerar esses fundos, né? Fica um padrão de cunha aqui, mais ou menos, tá, na DOT. Então, enquanto ela estiver dentro desse padrão, que normalmente rompe para cima, ela vai ficar fazendo esses movimentos aqui, de certa forma, voláteis, né? Ela bate no fundo, depois busca o topo, chegou perto do fundo de novo, e no gráfico de 4 horas aqui está no movimento lateral nos últimos 2 candles. O candle atual é um candle comprador, e o bom sinal aqui é que está rompendo pelo menos o topo do candle anterior. Então pode ser que ela tente novamente buscar esse topo da cunha, que em linha reta aqui para ela romper de vez, está na região de 7,32. Batendo aqui, conseguindo o rompimento, será um bom sinal, aí sim poderemos ver uma alta mais forte aqui para a DOT. Pois caso ela não consiga, vai continuar nesse movimento, né? Vem aqui, toca o topo, aí não consegue, vem, toca o fundo da cunha. Se não perder para baixo está ótimo, né? Porque a tendência de um padrão desse é romper para cima, até que ela consiga romper, tá? Então ainda pode ficar mais alguns dias neste padrão aqui, porque estamos falando do gráfico de 4 horas e cada candlezinho desse daqui demora 4 horas para fechar. Então podemos ficar dias aqui neste movimento. E por fim o gráfico diário. Gráfico diário ontem foi sensacional, né? Um candle aqui de padrão de reversão, que é um engolfo de alta. Porém, hoje com a queda no mercado, a DOT sentiu e veio um candle vendedor aqui mais forte. Mas a parte boa é que não perdeu o fundo do candle de ontem, que está aqui na região de 6,79. Então, além dos 6,90 que ela vem respeitando, o fundo principal deste movimento aqui é 6,79. Perdendo essa região, não ficará bom, porque o gráfico diário, apesar da queda toda da DOT, ainda está fazendo aqui um fundo mais alto que o anterior, que está aqui para baixo, em torno de 6,64, tá? Então, por enquanto ainda podemos ver como uma correção forte, mas não ainda como um padrão de baixa aqui no gráfico diário, tá certo? Vamos para a próxima, que é a ETH. ETH, vou colocar o gráfico de 1 hora. Resetar aqui. ETH está sendo negociada a 1.538, né? Então a parte boa, que nem eu falei na análise de ontem, que pelo menos está acima desse suporte aqui de 1.527, que eu vejo como o ponto principal para ela sair desse fundo aqui, já que ela bateu no suporte mais abaixo do 1.447, inclusive chegou a perder um pouquinho aqui, né? Mas logo se recuperou. Então esse canal aqui
entre 1527 a 1447 é um canal de fundo que ela está formando, esse fundo local nessa região. Então, enquanto estiver acima aqui, eu vejo como um bom sinal, um sinal de recuperação. Mas aqui, no gráfico de 1 hora, a gente percebe que ela não conseguiu fazer um topo mais alto que esse anterior aqui, que ela deixou agulhada em 1606. E aqui a gente estava numa região importante, né? Porque estava acima das médias móveis. Só que ela não conseguiu confirmar esse rompimento e acabou caindo, né? Então, região importante aqui, ó, 1606 para ela buscar fazer um topo mais alto. Aí a gente pode acreditar numa recuperação mais forte da ETH, tá? Por enquanto aqui ela seguiu o mercado hoje, né? Um movimento volátil, aqui essa queda inesperada, realmente pelo padrão que vinha fazendo, né? Topos mais altos que os anteriores, fundos mais altos que os anteriores, eu realmente não esperava uma queda como foi. Mas o mercado reagiu mal, não consegui ver um motivo, tá? Hoje foi um dia corrido para mim na área profissional, então não consegui ver o motivo, mas deve ter alguma explicação, porque foi bem volátil o movimento, essa queda aqui inesperada e também essa subida logo na sequência, né? Vamos para o gráfico de 4 horas, que a ITH também segue o padrão de cunha aqui, né? Cunha descendente. Se a gente ligar os topos dessa forma e ligar os fundos, aqui já está mais uma cara de um canal paralelo. Se a gente não considerar que o movimento anterior, deixa eu ver aqui, ó, daqui, ó, não está com uma cara de cunha assim tão perfeita não, viu? Eu vou embarcar aqui no padrão gráfico de canal paralelo para ITH. Então vamos lá. 4 horas ligando os topos aos fundos, né? Opa, fugiu tudo aqui. Então vamos lá de novo. Topos aos fundos. Aí fica melhor encaixado esse padrão aqui e não de cunha. Então, o fundo aqui deste canal, em linha reta, está em 1376,95. E não seria legal chegar nesse fundo. Porém, se continuar esse movimento volátil, né? Ela bate no topo, aí bate no fundo, bate no topo. Se ela se encaminhar aqui para o fundo, é bom que não perca essa região dos 1376. Pois perder aqui a gente pode ver uma queda muito mais abaixo, né? Conforme eu já falei, temos aqui uma região importante muito mais abaixo, de 1168. Então, se ela perder aqui os 1376, não vai ser legal, ela pode chegar nessa região. Mas caso não perca, ela pode ficar nesse movimento. Bate no fundo, né, do canal, aí vem, volta para o topo até que rompa. E o rompimento aqui, ela está mais perto de um rompimento para cima do que para baixo. O rompimento aqui está praticamente na região de 1594. Então aqui a gente poderia esperar uma recuperação melhor. Tá? O padrão que ela tem feito aqui no 4 horas, esse candle aqui, né, das 9 horas da manhã, que fechou às 13 horas, não está tão bacana, né? Mas depois veio um candle que fechou às 17 horas, que deixou uma agulhada para baixo, aí sim foi um bom sinal aqui. E agora ela está fazendo um pequeno candle vendedor. Então pode ser que ainda fique lateral mais algumas horas aqui e tente novamente esse rompimento, tá? Está com mais cara do que vai para cima do que vem para baixo aqui no fundo do canal. Mesmo porque no 4 horas, mesmo com a queda, ela ainda está fazendo um fundo mais alto que o anterior, assim como o topo também, que está mais alto do que esses anteriores aqui. Então aqui um padrão ainda mais otimista para a ITH, melhor do que as outras, tá? Então eu vejo que aqui ela pode tentar sim um rompimento para cima nas próximas horas. E por fim o gráfico diário. Ontem ela também fez aqui um padrão de reversão de tendência, né? Um engolfo de alta aqui, ou seja, esse grande candle comprador rompendo o topo dos candles anteriores. E hoje, até o momento, está fazendo um candle de indecisão do mercado. Então, olhem só a diferença, né? Outras alts aí estão fazendo um candle muito feio, e ela não, um candle pequeno, com corpo pequeno. Deixou uma agulhada para cima, deixou uma agulhada para baixo, e está no meio. Então, se fechar assim às 21 horas, poderemos ter mais um dia lateral aqui da ITH, tá? Caso ela não consiga romper esse canal.
mas está mais para o lado positivo do que para o lado negativo. Mesmo porque ontem, né, ela formou um fundo aqui que ainda está na mesma linha do fundo anterior. Então reparem só, fez aqui um fundo duplo nessa região. O padrão não é tão otimista se ela perder esse fundo, porque aqui a gente pode ter um ombro cabeça a ombro. Então é aqui que eu falei que ela pode chegar lá nos 1168. Olhem só, esse padrão aqui, colocar a cabeça e o ombro direito, que em tese ela teria rompido já para baixo, tá? Mas se a gente ajustar aqui um pouquinho, ficaria um rompimento mais ao fundo. Opa, vamos lá. Mais ou menos assim, ó. Juntando esse fundo aqui, que implicaria na perda aqui dos 1447. Então, se a gente pegar esse padrão, se ela perder esse fundo aqui do 1447 e também 1426, fazendo uma projeção do movimento da cabeça até a base e jogando aqui num rompimento, ETH pode vir muito mais para baixo. Olhem só, eu falei a região de 1100 e pouco, mas não, aqui ó, se considerarmos o rompimento aqui, a perda dos 1447, ETH pode voltar lá para os 916. Ali seria terrível, né? Voltar praticamente fazer um fundo duplo nessa região aqui, que foi o fundo principal dela, aqui do dia 18 de junho. Então o mercado está em risco realmente, apesar do padrão aqui de ontem ser mais otimista e o de hoje ainda gerar uma dúvida, mas está aqui um risco mercado por causa dessa formação do ombro cabeça a ombro, tá? Então vamos ver como segue os próximos dias da ETH. E aí lembre-se aqui dessa região de 1426, perdeu aqui, mau sinal, ela vai ir lá no fundo mesmo, tá? Vamos para a próxima, que é a LDO. LDO, vou colocar o gráfico de 1 hora. LDO sentiu também a queda do mercado hoje brusca, né? Estava numa região importante para romper as médias móveis aqui no gráfico de 1 hora, porém voltou a cair e subiu um pouquinho. Está sendo negociada agora a 1,788. E aqui não está tão bacana o gráfico de 1 hora dela, que após essa queda de hoje, né? Ela tentou fazer um topo mais alto que o anterior, não conseguiu e está vindo para baixo agora, né? Então aqui que está o perigo. Então o suporte para esse movimento aqui no curto prazo da LDO está um pouco abaixo em 1,715. Até essa região ok, que ela poderia fazer uma formação aqui, ó, de um fundo duplo nessa região e subir em W, que é o que aparenta que vai fazer. Porque já está no segundo candle comprador, ou segundo candle vendedor, que já rompeu o fundo do candle comprador. Então, pode ser que ela faça esse movimento aqui de fundo duplo nessa região para subir em W, tá? Não está um padrão bacana aqui numa hora da LDO. Então, o suporte está aqui, região de 1,715 aproximadamente. Indo para o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, a mesma situação do ETH, né? Apesar da queda, ainda está fazendo um fundo mais alto que o anterior, assim como um topo aqui mais alto que os anteriores. Então, se respeitar esse fundo que eu falei do 1715, a partir daqui ela pode ter uma recuperação mais forte. E o próximo alvo dela está aqui, ó, no ponto de controle, caso ela consiga se recuperar e, claro, fazer um topo mais alto que o anterior, que está em 1,938, o próximo alvo está aqui em 2,147, tá? Caso respeite esse fundo que eu falei. Indo para o gráfico diário. No gráfico diário, mesma situação das outras, né? Ontem fez um padrão de reversão e hoje fez uma queda mais acentuada. Mesmo assim, o candle que está fazendo hoje, apesar da queda,
não é um candle grande. Então temos esperança aqui que surja às 21 horas um candle aqui comprador, que inclusive faça o rompimento dos topos anteriores aqui. Então há essa esperança, apesar do mercado demonstrar um certo risco, né? Da mesma forma que a ITH fez, ela fez também aqui um padrão de ombro, cabeça a ombro. É isso que a gente tem que prestar atenção. Olha só, aqui está até mais claro, né? Do que a ITH, a linha que ela não pode perder, que inclusive está em cima neste momento, né? Havia perdido, mas se recuperou. Então ela não pode perder essa linha aqui do fundo de hoje, praticamente, ó, 1715, coincidentemente. Então, se surgir um candle aqui vendedor, né, que rompa esse fundo, mau sinal. E aí, fazendo a projeção do movimento da LDO, nesse padrão de ombro, cabeça a ombro. Vamos lá. Jogando aqui no rompimento. LDO pode vir lá embaixo em 0,529, tá? O risco do mercado existe, pessoal. Então, cuidado com as operações. Siga aqui stops, né? Eu falei do 1715, ou melhor, 1,715, mas aqui no gráfico diário tenham como região máxima de correção o fundo do candle de ontem, que era um candle que era para ser reversão de tendência, né? Então aqui o suporte mais importante está um pouco abaixo em 1,552. Perdeu aqui, vai lá para baixo mesmo na formação deste ombro, cabeça a ombro, tá? Por fim, vamos para a SNX antes do Bitcoin. SNX que subiu bastante nos últimos dias e hoje corrige bastante também. Vamos ver aqui uma hora. Uma hora SNX sendo negociado a 3,014. SNX fez uma correção horrível aqui, né? Eu falei que havia subido muito, né? No dia 29, mais conhecido como ontem, né? Subiu bastante e hoje corrigiu bastante também, 13%. Porém, está obtendo suporte nas médias móveis de 200 e 233. Então ainda está numa região boa. E considerando também a pernada de alta que ela deu e traçando uma Fibonacci do movimento, olha só, ela está corrigindo abaixo de 0,618 de Fibonacci e pode vir até 0,786. Então o suporte principal aqui para SNX neste movimento está em 2,954. Até aqui ainda seria uma correção normal, tendo em vista da grande pernada de alta que ela fez, né? Então ainda está num padrão de correção. Indo para o gráfico de 4 horas, o padrão aqui do candle atual, que não está bacana, né? Está aqui um candle bem forte, vendedor. Já tem uma sequência aqui de 7 candles de 4 horas caindo, tá? Então fica feia a situação. Mas da mesma forma, mesmo com a queda, ainda não fez um fundo mais baixo que o anterior. E o fundo anterior está aqui em 2,782. Ou seja, nessa recuperação aqui, né, após a queda principal, ela ainda está fazendo um topo mais alto que o anterior, assim como o fundo até agora mais alto que o anterior. Então há possibilidade sim de recuperação, mesmo com essa queda feia. E por fim, o gráfico diário. O gráfico diário mostra aqui, né, essa correção dela mais forte, quase em 0,786 de Fibonacci, que praticamente devolve tudo, né, o candle de ontem. Ontem foi um candle sensacional também, que indicava aqui uma reversão de tendência, porém não está sendo confirmada essa reversão pelo candle de hoje vendedor. Tá? Então, aqui no gráfico diário, o fundo principal aqui de suporte está em 2,776. Se perder essa região, vai formar aqui um padrão invertido, né, que é um engolfo de baixa, que ontem ela fez um engolfo de alta, e aí estaria fazendo aqui um engolfo de baixa, que poderia trazer a SNX muito mais abaixo. E deixa eu ver o 4 horas dela, que eu olhei só a pernada de alta e não olhei se tem ombro, cabeça, ombro. Não tem ombro, cabeça, ombro na SNX, hein? Então está com um padrão diferenciado aqui. Não há um padrão claro aqui de
reversão de tendência mais forte. Está até agora, como eu falei, numa correção. E por fim, vamos para o Bitcoin, então, né? Bitcoin que hoje foi bem volátil, surpreendeu. E vamos lá, começando do gráfico de 4 horas, porque tem um ponto importante aqui. Bitcoin está sendo negociado agora a 19.800 dólares. Bitcoin está dentro de um padrão aqui de cunha descendente, que eu tracei hoje de manhã, essas linhas amarelas aqui. Vou até mudar de cor, que temos uma amarela acima, que é do canal. Vou colocar essa linha aqui de azul, vamos colocar de azul. Então vamos lá, linhas azuis, e a gente identifica a cunha aqui, né? Então o que acontece é o seguinte, bate no fundo, bate no topo, não rompe, né? Fez um falso rompimento aqui no dia 26, veio para o fundo antes de ontem, hoje chegou ao topo aqui, deixou uma agulhada para cima, nem beliscou a linha e veio cair mais. Então, seguindo aqui, o fundo anterior do dia 28 segurou no suporte de 19.536. Hoje deu uma agulhada nessa região e voltou a subir. Então o que eu espero é que o Bitcoin ele faça o padrão de W aqui, né? Então que ele segure nessa região de suporte 19.536 e volte a subir em W para romper de vez essa cunha descendente. Que a cunha descendente é um padrão que a probabilidade maior é que rompa para cima. Mas, enquanto não consegue romper, fica fazendo esse padrão que vem feito, ó. Vem no fundo, bate no topo, vai para o fundo, vai no topo, fundo de novo até que consiga romper. Então a gente pode ter um movimento aqui prolongado por mais dias, esse padrão aqui descendente, até que consiga romper, tá? Mas, como eu falei, segurou bem esse suporte. Então espero que se mantenha aqui e volte novamente buscar o topo para tentar o rompimento. E o rompimento aqui em linha reta está mais ou menos na região de 20.531 dólares, tá? Então, rompendo essa região, Bitcoin pode se recuperar mais forte. Indo para o curto prazo, 1 hora. Numa hora que não está bacana, essa queda hoje foi terrível, né? Grande volume aqui vendedor. Me pegou de surpresa, porque de manhã eu estava fazendo análise, estava bonito aqui, né? O Bitcoin fazendo topo mais alto que o anterior, fundo mais alto que o anterior. Beleza, aqui um padrão de alta, claro, né? E veio essa queda e perdeu o suporte que eu tinha falado, né? Dos 20.072 dólares. E a queda foi maior. E até agora não consegue fazer um topo mais alto que o anterior. Por isso me preocupa e por isso que eu também falei sobre a possibilidade de uma continuidade aqui deste movimento de ondas descendentes dentro do padrão cunha. Então o mercado, sim, está em perigo, principalmente que a gente perdeu aqui esse suporte mais acima dos 20.199 que eu via como um principal aqui para a gente acreditar numa recuperação do Bitcoin. Então realmente eu não estou otimista. E agora, indo para o gráfico diário, eu ia concluir que não estou otimista, eu avisei, né? Já, nossa, desde que caiu aqui do dia 19 de agosto, que eu falei que estava saindo das operações, neste dia que perdeu aqui, era um suporte dos 20.815, né? Eu falei que tinha saído das operações para ver esse movimento, pois anteriormente tínhamos um canal de alta, que são essas linhas amarelas, e a projeção que eu fiz desse canal não é nada animadora. Quem acompanha meus vídeos sabem, né? Pegando aqui do topo até a base do canal e jogando aqui no rompimento, que em tese foi no dia 19, Bitcoin ele pode vir na região de 16.600 dólares aproximadamente, tá? Então, essa é a projeção que eu fiz e até agora o que demonstra aqui pelo gráfico diário é isso. Ficou vários dias tentando voltar para cima desse canal aqui das linhas amarelas, não conseguiu, veio uma queda maior. Aí segue 2 dias de queda, ontem fez um padrão sensacional, reversão de tendência, engolfo de alta em tese, porque não foi confirmado com o candle de hoje, que o candle de hoje está muito feio, inclusive, já rompendo metade do candle de ontem. Então a gente pode ter um padrão aqui de continuidade dessa baixa.
E se perder aqui essa região de 19.536, ao meu ver, com esse padrão de cunha e tudo mais, vamos lá realmente nos 16.600 dólares, tá? Então, não estou otimista, não estou operando. Hoje ainda agradeci de não estar operando porque o movimento volátil esmaga qualquer operação, né? Você está vendo um padrão bonito de continuidade de alta, daqui a pouco do nada vem aquele candle vendedor lá muito forte numa hora, né? E derruba tudo, né? Muita gente sendo estopada, liquidada nas operações, e aí fica complicado. Então eu estou aguardando. Eu, sinceramente, o que eu ia concluir aquela hora, que eu espero que o Bitcoin volte pelo menos essa região aqui, ó, de 20.815, e a depender do padrão que esteja formando aqui no gráfico diário, eu começo a operar novamente. Que eu não gosto de operar movimento de baixa, eu gosto de operar movimento de alta, tá certo? Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desejo uma excelente noite e nos vemos amanhã nos vídeos. Um abraço.